Vamos para o nosso tema de hoje, gente. Não desista da psicologia antes de conhecer essa área que só cresce no Brasil. Eu conheço muitas psicólogas que estão desmotivadas com a psicologia, algumas já até pensando em desistir da profissão. Mas é importante a gente, voltar para os nossos sonhos, os sonhos que nós vamos criando a respeito de uma profissão que a gente gostaria de exercer. Então, eu não sei vocês, se vocês tiveram que escolher o curso de psicologia quando vocês foram prestar vestibular, se vocês escolheram no par ou ímpar, se escolheram no mamãe mandou eu bater nesse daqui, mas como eu sou teimosa, eu vou escolher esse, né? Não sei como. Eu escolhi porque eu queria ser psicóloga, né? Eu lembro muito bem que na minha adolescência eu era uma pessoa que gostava muito, de fazer amigos, e era a tal da conselheira, né? Há muita gente que acredita até que psicólogo dá conselhos e tal, hoje a gente sabe que não. Mas na minha adolescência, bem antes de eu completar os meus 18 anos, eu era aquela pessoa que as pessoas gostavam de desabafar. Então, a pessoa estava com algum problema, alguma coisa, elas se sentiam à vontade, confortáveis para desabafar comigo, Eu acho que eu sempre me demonstrei uma pessoa muito confiável, E não é para qualquer um que você conte seus problemas e tudo mais. Então, acho que as pessoas sentiam isso, e a minha energia também era uma energia de eu quero poder ajudar, eu quero poder tirar esse sofrimento. Então, as pessoas às vezes falavam, que tal você ser psicóloga, E na minha época existia um programa também, que eu nem sei, da Silvia Popovic, se ela é psicóloga, se ela não é, eu não sei, mas ela levava, acho que um monte de psicóloga, ela nem lembro mais. Mas eu adorava aquilo que era falado lá nesse programa, e eu ficava, nossa, eu quero ser psicóloga também, para poder entender as pessoas assim, assado. Então, assim, era um sonho meu ser psicóloga, tá? Eu não sei aí quanto a vocês, como é que foi aí a escolha. Se vocês puderem me contar aqui, inclusive, nos comentários, eu vou estar lendo aqui e vou ficar feliz também de poder conhecer um pouquinho de vocês também, tá? Então, quem puder contar um pouquinho aí de como era para você, também vale a pena escrever aqui. Então, aí, durante a minha graduação, eu comecei a construir sonhos da minha profissão, Então, eu tinha sonho de fazer o curso de psicologia, até que eu ingressei no curso de psicologia. E aí eu comecei a ter outros sonhos durante a graduação, e geralmente eram sonhos relacionados aí a essa possibilidade de poder ajudar mães, pais e bebês, porque desde o meu segundo ano de graduação, eu já estava estudando, psicologia da gravidez, parto e pós-parto. Muito cedo eu comecei a fazer pesquisa nessa área, No meu terceiro ano de graduação, eu já estava envolvida com pesquisa nessa área, e fui fazendo outras pesquisas, inclusive durante a graduação. Gente, eu terminei a minha graduação com 2 artigos científicos publicados em revistas relevantes da psicologia no Brasil, Não é todo mundo que sai, da graduação. Geralmente a gente termina a graduação para depois conseguir publicar. Eu não, eu já tinha publicado 2 artigos, porque e dentro da psicologia perinatal, Porque era o que meu campo de estudo mesmo, que eu já estava estudando, ia atrás de professores interessados em orientar essas coisas. Então, o meu sonho, era aí me tornar uma psicóloga, e eu não sabia muito bem ao certo o que seria da minha vida. Se eu ia trabalhar na clínica, se eu ia trabalhar no hospital, se eu ia trabalhar na saúde pública, Ou o que ia acontecer. Eu não tinha bem certo. Mas eu já tinha aquele gosto por ensinar. Então, quando tinha lá os trabalhos, que o pessoal tinha que apresentar em sala de aula, eu gostava de tomar a frente, principalmente porque eu escolhi o tema. Então, eu falava, galera, o professor liberou aí para a gente fazer a pesquisa do que quiser, então a gente vai fazer nessa área. Eu lembro direitinho que nas disciplinas de organizacional, por exemplo, o professor de organizacional falava assim, vocês fiquem livres para fazer a temática que vocês quiserem, desde que vocês façam uma pesquisa relacionada, à instituição, organização e tudo mais. Aí eu falava, professor, a gente pode pesquisar sobre licença maternidade, Era de organizacional. E ele, claro, então tinha lá aquela turminha. Então eu não fazia sozinha, tinha os grupos lá, a maioria dos trabalhos eram em grupos. Eu estudei na Unesp de Bauru. Isso eu terminei minha faculdade em 2008, tá? Só para vocês terem noção. E então tudo que eu podia, eu colocava psicologia perinatal aí no meio,
E interessante que os meus colegas, então, eles compravam junto comigo, né? Tipo, olha, se é para fazer com a Rafaela, a gente vai fazer alguma coisa de maternidade, alguma coisa de gestante, porque, né, sempre assim. Então, eu já tinha esse afinidade aí, né, com a docência, mas não era o que eu imaginava, né, que eu ia ser docente, né, na realidade eu tinha medo de não conseguir passar num mestrado, por exemplo, né, então eu ficava assim, o que vai ser da minha vida? Porque vou tentar mestrado, claro, mas e se eu não conseguir passar no mestrado? O que eu vou fazer? Então eu vou ter que ir para a clínica, eu vou ter que ir para o hospital, vou ter que ir para algum lugar. Mas eu sabia que eu ia trabalhar com a psicologia perinatal. Mas felizmente, né, eu tive a sorte de passar no mestrado ainda quando eu era aluna de graduação, estava terminando meu curso de graduação, e no mesmo ano eu prestei, já saiu o resultado, e no ano seguinte, logo em fevereiro, eu já estava matriculada, né, no curso de mestrado, e foi assim, eu fui emendando mesmo, eu fui do tipo que emenda, terminei o mestrado, já comecei o doutorado, terminei o doutorado, já comecei o pós-doutorado. Então, a minha vida, ela ficou mesmo sendo acadêmica, né? Então, eu logo no meu primeiro ano de mestrado, já fui convidada para dar aula, né, em duas universidades, sendo uma delas na própria Unesp de Bauru, o que eu achei de uma responsabilidade enorme, né? Fazia apenas 6 meses que eu tinha acabado de deixar de ser aluna, e aí já ia me tornar professora ali naquela universidade. Ela é, né, uma das melhores que a gente tem no país, então era uma responsabilidade bem grande. Então, assim, os meus sonhos, né, eles foram se realizando, foram se concretizando. Mas eu vejo, né, que assim, muitas histórias de psicólogos, né? Então não vou contar da minha história porque eu não tive isso de desistir da psicologia. Né, isso não aconteceu comigo por conta de eu sempre conseguir, né, ter aquela força de vontade de ir em busca, garra e ir em busca realmente daquilo que eu queria, né? Mas eu sei que muitas pessoas dentro da psicologia, elas se lembram, né, lá do seu sonho que tinha, né, antes de entrar na graduação, dos sonhos que construiu durante a graduação, e quando foi para a vida, né, de profissional já formado, aí encontrou dificuldades, né? Dificuldades em ter clientes, em montar a clínica, em conseguir clientes, em divulgar o seu trabalho, de passar num concurso público, né? De ser contratada em uma organização, em algum espaço. Então, algumas pessoas, né, vão acabando ficando meio que desmotivado dentro da psicologia e começa a pensar: olha, eu tô aqui, né, na minha clínica e tem pouco cliente e eu não consigo me divulgar e tudo mais. Então, algumas pessoas começam a pensar em desistir. E eu vejo isso assim nos depoimentos dos meus alunos também. Então, vira e mexe, os meus alunos mandam depoimentos aqui para gente. E nesses depoimentos eles contam um pouquinho da história de vida deles, dos sonhos, dos projetos, né? E em alguns desses comentários, eu sempre vejo eles escrevendo exatamente isso, né? Eu estava desistindo da psicologia quando encontrei o Mater Online, né? Então, assim, eu percebo que muitas das pessoas que começam a acompanhar também o Mater Online são um pouco dessas pessoas que estão desistindo da psicologia também. E por isso, inclusive, que eu resolvi inserir essa temática aqui, porque após anos, né, conversando com esses alunos, eu percebi que muita gente vem para a psicologia perinatal porque não conseguiu encontrar em outra área da psicologia uma razão para continuar, uma razão para voltar a sentir o brilho nos olhos, o coração bater mais forte, né? E com a psicologia perinatal, muitas pessoas estão sentindo isso. Então, até por isso que eu pensei em trazer essa temática hoje. Então, assim, quando a gente, né, tem essas nossas vivências, esses nossos sonhos, e aí a gente não consegue alcançar esses nossos sonhos, isso começa a trazer uma série, então, de incômodos, né? E a gente começa a pensar realmente: ah, será que eu devo manter na psicologia? E se eu for, sei lá, trabalhar num outro lugar, né? E se eu investir numa outra profissão? E se eu procurar agora fazer uma nova graduação de outra coisa?
né? Porque já que eu não estou conseguindo obter o sucesso que eu achei que eu ia ter, que ia acontecer e tudo mais. Então, algumas pessoas vão desistindo. Porque eu quero dizer para vocês que existe uma área muito, muito carente, precisando muito, muito, muito de você, tá? Essa área carente, gente, ela se chama psicologia perinatal. E assim, a gente tem muitas mães, pais e bebês precisando do nosso atendimento, do nosso acolhimento, mas como nós somos ainda um número muito reduzido, muito pequeno de profissionais com conhecimento para essa área, essas pessoas estão sofrendo. E elas estão sofrendo de verdade, tá, gente? Olha só, eu tenho dado supervisão para uma série de psicólogos perinatais, e para mim chega muitas histórias, mais ou menos assim: fulana, você não pode me atender, né? Eu tô grávida e quero ser atendida por uma psicóloga perinatal. Aí a fulana fala, deixa eu ver aqui na minha agenda, tenho, encaixo, beleza. Aí quando a pessoa vai, a pessoa começa a falar assim, então porque eu faço terapia já, não sei há quantos anos com a fulana de tal, mas ela não tá me entendendo. Então eu vim aqui para fazer terapia agora com você. Só que aí a gente entra no impasse ético, né? Uma pessoa ela não pode fazer psicoterapia com duas pessoas. Ela precisa escolher ou lá ou cá. Só que essas pessoas elas estão muito carentes porque elas estão com psicólogos e os psicólogos não estão dando conta de atender o sofrimento, o conflito psicológico que aquela pessoa está vivendo naquele momento. E aí a gente tem que explicar para a pessoa, olha, você pode talvez então dar uma parada lá, né? Fazer um tempo aqui com a gente faz como se fosse uma psicoterapia breve para poder te ajudar, te auxiliar nisso. E quando você, né, a gente tiver resolvido isso, aí, né, se você quiser parar e voltar lá, ou quiser continuar aqui comigo, tanto faz, aí você vê. Mas o que não pode é você fazer psicoterapia lá e aqui, né? Você tem que escolher um só lugar. Então, assim, as pessoas estão desesperadas, a ponto de eu já ter ouvido pessoas falando assim: na minha cidade eu estava grávida, procurei por um psicólogo que pudesse me atender nessas minhas questões, não encontrei. E aí eu descobri que existia um nutricionista perinatal, e aí eu fui marcar uma consulta com um nutricionista, porque ele é perinatal, então talvez ele pudesse me entender mais. Gente, olha que nível nós estamos chegando no Brasil. As pessoas estão desesperadas, implorando por um psicólogo perinatal e não encontram. As pessoas estão desesperadas, procurando por psicólogos que entendam de psicologia perinatal. Não necessariamente que a pessoa foque só na psicologia perinatal. Por exemplo, se você é psicólogo clínico, você tem que saber psicologia perinatal, porque uma hora ou outra vai chegar esse cliente para você. E o psicólogo clínico, que é generalista, ele tem dificuldade de entender as suas limitações e encaminhar para um outro profissional. E aí ele acaba pegando, só que ele acaba pegando sem conhecimento, né? E aí acaba desagradando. A psicóloga, gente, é o que mais eu vejo. Psicólogo perinatal também engravida. Psicóloga, a mulher geralmente engravida. Então, quando elas vêm aqui para mim, elas também vêm falando, Rafaela, como fez falta uma psicóloga perinatal para mim? E até por isso que hoje eu quero ser, né? Porque quando eu precisei, eu não tive ali, né, o apoio profissional que eu precisava, que eu busquei, eu não encontrei. Então, eu vi a grande necessidade disso, então hoje eu resolvi ser uma psicóloga que trabalha nessa área para poder ajudar outras pessoas. Então, assim, gente, a demanda é alta, é elevada nessa área. São pessoas muito, não falo carentes de dinheiro, tá? É carentes de profissional, pessoas que estão assim, pelo amor de Deus, aonde eu encontro um profissional da saúde mental que possa me ajudar? Porque eu estou em conflito psicológico. O momento que eu achei que seria o melhor da minha vida, o que eu tanto sonhei desde menina, desde criança, desde que eu brincava de boneca, agora tá real, mas tá difícil, tá pesado. Não é assim que eu tinha imaginado, não é assim que eu achei que as coisas fossem acontecer. E tô precisando dividir isso com um profissional da saúde mental. Tá lotado. Então, se você é psicólogo ou psicóloga
e está pensando em desistir da psicologia, conhece um pouco mais da psicologia perinatal antes de você tomar essa decisão. Porque as pessoas estão precisando muito deste profissional, mas muito. Estão desesperadas a ponto de procurarem outros profissionais que não têm nada a ver com a saúde mental, como nutricionista, por exemplo, tá? E claro, gente, que os coaches estão, né, nadando de braçada, porque eles, né, estão pegando essa demanda, né? Outros colegas terapeutas estão pegando essa demanda. Então, a gente tem várias entregas aí para controle de ansiedade, de depressão em gestantes, de profissionais que não são psicólogos, por exemplo, tá? Então, fisioterapeutas, não tem nada de errado, tá? Com fisioterapeuta que oferece tratamento aí, né, por meio de massagens e tudo mais, para diminuir ansiedade, estresse e depressão. Não tem nada de errado, eles são profissionais aptos para isso, né, formados para isso e podem fazer isso. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, como aqui é um canal de psicólogo, nós psicólogos poderíamos estar também oferecendo psicoterapia para esse povo. Mas como nós não estamos oferecendo psicoterapia para esse povo escuta, então, o fisioterapeuta falando, sou terapeuta de gestante para ajudar a diminuir a ansiedade, estresse e depressão com a massagem XYZ, com a técnica XYZ. E aí a psicóloga, a gestante, ela sabe que ela está passando por aquilo e ela vai lá naquele profissional. Acupuntura para gestante, sei lá o que, gente, é tanta coisa que os profissionais estão oferecendo para gestantes, né? Yoga, os educadores físicos, e isso é bom, isso não é ruim, isso é muito bom, isso é excelente. O que eu estou achando ruim aqui é que são pessoas que estão precisando de psicoterapia e não estão encontrando psicólogos para oferecer essa psicoterapia baseada em conhecimento. Então, antes de você desistir da psicologia, conheça um pouquinho dessa área. Ela é muito relevante, ela é muito nobre de se trabalhar, tá? Ela é muito importante, tem muita gente precisando demais da nossa atuação, precisando muito, tá? E o número de psicólogos é extremamente escasso, são menos de 2.000 psicólogos, e menos de 2 psicólogos equivale a menos de 1% dos psicólogos com conhecimento específico para atender essa demanda, tá? Essa é uma área que a gente consegue trabalhar na prevenção e é lindo trabalhar na prevenção. A gente pode prevenir a depressão num sujeito que tem 30 anos de idade, mas que hoje ele ainda é um feto de 7 meses. Ele ainda não nasceu, ele ainda é um feto de 7 meses. Mas um dia ele vai ter 30 anos de idade. Você que trabalha em consultório, você já deve ter ouvido muito dos seus clientes que têm depressão, por exemplo, que eles falam: minha mãe teve depressão quando eu nasci, quando eu era bebê. Isso na clínica é batata, com certeza. Se você é um psicólogo clínico, você já ouviu isso de algum cliente seu. E isso é real, estatisticamente, cientificamente, a gente já viu que sim, as mulheres, quando elas apresentam depressão na gestação, se cronifica e se mantém no pós-parto, tá? E a depressão é a liberação de hormônios também, como, por exemplo, o cortisol. Os sujeitos que recebem cortisol em excesso durante este período aí de gestação, parto e pós-parto, né? O cortisol para além do habitual, do normal, esse sujeito ele desenvolve uma certa intolerância ao cortisol, ou seja, enquanto para pessoas que não foram expostas, né, a esse excesso de cortisol, elas precisam de uma carga maior para vir a adoecer, né, apresentar uma ansiedade, estresse ou depressão, pessoas que foram expostas lá no início da vida a uma quantidade alta de estresse, elas precisam de poucas quantidades para elas virem a adoecer. Percebe? Então, esse adulto que chega para você falando, eu tenho depressão, e minha mãe teve quando eu era bebê, né? Tem total relação. Total relação. Por quê? Por vários motivos. Além do motivo, né, de qualquer coisa, ele liberar um pouquinho de estresse, isso já ativar, né,
de forma mais rápida do que outras pessoas que precisariam de uma carga muito maior para começar a apresentar problema de saúde mental. Nesses é uma carga menor. Mas não só. Uma mulher com depressão no pós-parto, ela amamenta menos, ela cuida menos desse bebê, ela olha menos, ela estimula menos essa criança. É uma criança que provavelmente vai ter atraso no desenvolvimento. É uma relação que provavelmente não vai ter um apego seguro, mas vai ser desenvolvido apego inseguro. As práticas educativas dessa mulher tendem a ser mais práticas parentais negativas do que positivas, por conta do adoecimento mental, tá? E tudo isso, gente, nesses 2, 3 primeiros anos de vida, que são os mais importantes da vida do sujeito, claro que vai resultar, então, numa influência sobre a saúde mental desse sujeito, tá? Existe no Brasil especialização em psicologia perinatal, existe aqui no Mater Online, nós oferecemos o curso mais completo, o curso mais procurado do Brasil. E modéstia à parte, é ministrado pela maior autoridade de psicologia perinatal no Brasil, tá? Que sou eu mesma, Rafaela Schiavo. Hoje no Brasil, quem mais publica artigos científicos para essa área sou eu. Quem desenvolve os testes, né, os instrumentos psicológicos que ajudam na avaliação psicológica desse profissional sou eu. Quem desenvolveu um modelo de investigação clínica, anamnese, sou eu, tá? Então, assim, quem quer aprender psicologia perinatal hoje no Brasil, pode até encontrar outras instituições que ensinem, tá? Até outras especializações. Mas lá, modéstia à parte, você vai estudar Rafaela Schiavo, tá? Em algum momento, porque os instrumentos fui eu que inventei, o modelo de anamnese fui eu que inventei, os artigos publicados fui eu que publiquei, então você vai ter que, se você for estudar com alguém lá fora, você vai ter, esse alguém vai te ensinar o que eu produzi. Agora, quem estuda no Mater Online já estuda com a própria Rafaela Schiavo, né? Então, estuda com quem constrói a psicologia perinatal no Brasil e não com quem ensina a psicologia perinatal. Que é diferente você estudar com quem ensina e com quem faz, né? Porque quem ensina teve que aprender com quem faz. Então, pessoal, se você está se sentindo com o desejo de abandonar, estuda um pouquinho antes a psicologia perinatal para ver se toca no seu coração, porque são pessoas que estão precisando de você, tá? Se você está chateado porque na sua clínica não tem clientes, a psicologia perinatal tem uma alta demanda de clientes, tá? Pessoas realmente precisando. Se você está desanimado porque não se paga bem, né? Hoje na clínica as pessoas cobram R$50, R$40, R$80, então não se ganha bem. Na psicologia perinatal isso muda de figura, porque como são escassos psicólogos perinatais, né? É a lei da oferta e da procura, né? Quando o produto é escasso e é grande a procura, aquele produto ele fica caro. Você já reparou isso? Que quando o produto é escasso, tá acabando, e a demanda é alta, o preço sobe. Por quê? Porque existe uma briga de pessoas por aquele produto. Então, eu posso aumentar. É a lei da oferta e da procura que a gente aprende lá na escola, tá certo? Então, é a mesma coisa. A demanda é muito alta, os profissionais são muito escassos. Então, aqui, quando você fala, olha, o valor que eu cobro é o valor de honorários que é colocado pelo próprio Conselho Federal de Psicologia, e eu nem cobro aqui o valor médio ou máximo, eu cobro o mínimo que o Conselho Federal de Psicologia coloca para eu cobrar. Tem gente que paga e não é pouca gente, é muita gente que paga. Então, você começa a ter também aí o investimento, o dinheiro, o retorno que você também gostaria de ter nessa profissão. Então, você vai ter clientes, você vai ter um retorno financeiro, você vai ter a satisfação de estar podendo ajudar pessoas no início da vida. Você vai sentir orgulho de poder dizer, eu estou prevenindo problemas de saúde mental num sujeito, né, adulto que ainda nem nasceu, porque eu estou cuidando da mãe dele agora no início da vida, agora que ela está grávida, agora que ela está no pós-parto, né?
Então, eu consigo cuidar de pessoas que ainda nem nasceram, né? Eu cuidando de pessoas logo no início da vida, eu consigo construir um mundo melhor, tá? Pessoas melhores, tá certo? Então, pensa, porque é um papel importante, precisamos desse profissional, é uma profissão nobre, a gente ajuda na prevenção, e cá entre nós, a maioria da atuação do psicólogo não é na prevenção. A maioria da atuação do psicólogo é na intervenção, que é quando a pessoa já está com um problema, já está com um conflito psicológico, aí a gente vai intervir, né, naquela queixa que a pessoa traz. Mas imagina, gente, como é gostoso e gratificante a gente poder colaborar e atender pessoas que não estão doentes, pessoas que não estão em conflito psicológico, pessoas que não precisam, né, tá passando por estresse, ansiedade, depressão para a gente atender. A gente pode atender milhares e milhares, por exemplo, de mulheres grávidas, usando uma técnica chamada atenção psicológica gestante, que consiste em alguns encontros pontuais, onde a gente vai ensinar elas, orientar elas sobre algumas coisas que vão ajudar a diminuir a ansiedade dela e vai ter o papel de prevenir que elas venham a adoecer no pós-parto, por exemplo. Apresentar ansiedade, estresse, depressão no pós-parto, por exemplo. E tá lotado de mulher procurando o psicólogo perinatal justamente em busca dessa técnica, tá? Porque elas sabem que essa técnica existe e elas estão querendo. Então, assim, a clínica de muitos psicólogos perinatais que divulgam essa técnica tá lotada, tá? De clientes passando por este processo aí para receber essa orientação, que não é só com mulher grávida, pode ser com casal, pode ser só com o homem, ou pode ser só com os avós, tá? Então, é uma técnica que está dando muito dinheiro aí para psicólogos que querem trabalhar nessa área. Então, quer dizer, olha só, você trabalha numa área nobre, você ajuda na construção de um mundo melhor, você ganha bem e você está sempre com a sua clínica cheia. Então, pensa com carinho. E eu quero aproveitar para ler aqui para vocês o depoimento aqui, ó, da Thaís Torquato, tá? Essa moça aqui, deixa eu mostrar aqui para o Facebook, YouTube, Instagram, tá? A Thaís Torquato é uma psicóloga perinatal que estuda aqui conosco no Mater Online. E eu quero ler para vocês o depoimento dela, porque eu achei o depoimento dela muito profundo nessa questão. Inclusive, foi depois do depoimento dela que eu comecei a prestar atenção nos depoimentos de outros psicólogos perinatais que também falam assim. Eu encontrei na psicologia perinatal um motivo para não abandonar a psicologia, porque eu ia abandonar e não abandonei, tá? Depois que eu conheci essa área. Então, deixa eu ler aqui o depoimento da Thaís para vocês. Olá, sou Thaís Torquato, psicóloga formada desde 2016. Moro no Rio de Janeiro e vim falar do Instituto Mater Online, que chamo de divisor de águas em minha vida. O Mater Online apareceu na minha vida quando eu já havia desistido da psicologia, pois eu estava muito desanimada com a falta de oportunidade dentro da minha área. Foi quando, olhando no meu Instagram, apareceu o post do Mater Online falando sobre a psicologia perinatal. Confesso que não quis dar crédito ao post pelo desânimo que havia em meu coração a respeito da psicologia. Mas a curiosidade gritou em meu peito e fiz minha inscrição para participar das aulas do workshop introdutório de psicologia perinatal. Entrei para a comunidade do Telegram, na época, né, chamava Profissionais em Ação, hoje a gente não tem mais essa comunidade, mas nessa época existia, né? Passei a assistir o máximo de lives da Rafa, que eu podia, como vocês, né, que estão assistindo aí o máximo de live que vocês podem. E a cada dia eu me encontrava mais dentro dessa área, que é tão importante e necessária. Eu já era psicóloga quando me tornei mãe. E como seria tão mais leve meu período perinatal se eu já conhecesse essa área? Em julho do ano passado, venci meu preconceito com cursos online e fiz minha inscrição no curso de pós-graduação em psicologia perinatal e da parentalidade do Mater Online. Foi a melhor escolha da minha vida. Hoje não penso mais em desistir da psicologia. Muito pelo contrário, a cada dia aparecem novas oportunidades dentro da perinatalidade para mim. Meu coração é só alegria e gratidão por esse instituto que mudou a minha vida profissional. Que lindo, gente, né? Esse é o depoimento da Thaís Torquato, que ela estava desistindo da psicologia. Eu chamei ela, né, as minhas propagandas aí
chamou ela e ela não quis dar atenção logo de início, né? Ela falou assim, não, tô desistindo da psicologia, nem vou dar atenção para essa aí. Mas alguma coisa mexeu ali de novo e ela falou, deixa eu ver, vai. Que bom que ela viu. Hoje ela consegue resgatar, né, aquele sonho que ela tinha quando ela foi fazer o curso de psicologia e se tornar psicóloga, né? Hoje, para ela, essa área é um motivo, né? A razão dela sentir orgulho, se sentir feliz por ter escolhido ser uma psicóloga. E é isso que eu quero que quem está aqui assistindo e está nessa situação, né, de estar aí tentando desistir, pensando se desiste ou não, que não faça isso ainda. Primeiro, dê essa chance para você mesmo, conheça essa área.